E agora a gente volta para fazer o nosso último bloco do programa Eclésia dessa noite. Nosso tema, a gente está conversando sobre os dogmas marianos, né? Nós já falamos sobre 3 deles, a gente falta ainda falar sobre o 4º. Mas quero lembrar que dá tempo, se você quiser fazer sua ligação, ligue para a gente, 3871-9620. Faça seu comentário, sua dúvida, se der tempo, na medida do possível. A gente conversa aqui ainda nesse bloco sobre a sua pergunta, tá certo? Liga para a gente ou então manda um e-mail no eclesia@rs21.com.br. Padre Guido, antes da gente falar sobre o último dogma mariano, voltando um pouquinho no terceiro, que é a Imaculada Conceição, porque ele tem relação com o último. Mas assim, a gente estava conversando até aqui durante o intervalo. Existe um ponto de partida para se chegar nesse terceiro dogma? Lembrando que o terceiro dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Sì, o ponto di partita che levou a autoridade máxima da Igreja a proclamar esta verdade de fé o encontramos no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, quando Lucas apresenta a aparição do arcanjo Gabriel para Nossa Senhora e o arcanjo cumprimentou Maria. Maria falava a língua aramaica, né? Sim. E disse em aramaico, traduzido para o português, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Isto é, o arcanjo Gabriel cumprimenta Maria com o título de cheia de graça. Maria devia estar na idade de uns 15 anos. Era bastante comum naquela época para as meninas casar com aquela idade. Ela já era casada com José. Só que a lei de Moisés era uma lei um pouco diferente da nossa mentalidade de hoje. Obrigava os noivos, uma vez celebrada a festa de casamento, a viverem separados, o noivo na casa dele e a noiva na casa dela, por um período mínimo de 3 meses e máximo de 1 ano. Só depois deste período que os dois começavam a coabitarem. E Maria está exatamente no começo deste período, quando recebe a visita do arcanjo Gabriel. Ora, se o próprio anjo disse a ela que se ela estava cheia de graça, pecado ali não havia. Exato. Né? Então, a gente, até por lógica, por dedução, a gente pode se aproximar desse conceito da Imaculada Conceição. Né? Sim. Por isso, este foi o ponto de partida para definir o dogma da Imaculada Conceição, que o Papa Pio IX solenemente proclamou no ano 1854. Então, só recapitulando. O primeiro dogma mariano, Theotokos, Mãe de Deus, foi proclamado em 431, Concílio de Éfeso. O Papa era Celestino I. Depois, Virgindade Perpétua de Maria, foi proclamado nos anos 649, no Sínodo de Latrão, não era bem um concílio, era uma espécie de concílio regional, um sínodo, 649. O Papa Martinho I, né, na época, em relação à Virgindade Perpétua de Maria. Depois nós conversamos sobre a Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada Conceição, em 1854, proclamado pelo Papa Pio IX, e agora a gente vai falar sobre o último dos 4 dogmas de Nossa Senhora, que é o dogma, Padre Guido? O dogma da gloriosa Assunção ao céu de Maria em corpo e alma. Foi proclamado pelo saudoso Papa Pio XII no ano 1950. A origem do estudo que levou a Igreja a definir esta verdade de fé foi exatamente o dogma da Imaculada Conceição. Vamos explicar com um pouco de atenção um raciocínio muito interessante. Deus não criou a morte. A morte veio ao mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, morremos. Maria nunca pecou, Imaculada Conceição. Sim. E ao término da sua vida, estimada em 72 anos, foi elevada para o céu com o seu corpo já glorioso e com a sua alma. Portanto, a Igreja comemora com a proclamação do 4º dogma mariano a gloriosa Assunção ao céu de Maria em corpo e alma.
Padre Guido, isso é uma questão, inclusive, que sempre há discussões interessantes, né? Não está claro se Nossa Senhora realmente morreu ou não. Até porque usa-se a igreja costumou usar um outro termo. Qual é esse outro termo que a igreja usa? Exato, a igreja nunca fala da morte de Maria. Prefere usar a palavra em língua latina repouso, descanso. Ou dormição, dormição, né? Exato, né? Para dizer que foi uma passagem deste estado de vida para a vida eterna, onde ela não experimentou a morte e menos ainda o efeito da mesma morte. Certo? Então, portanto, Maria está no céu. Ed é interessante, Sim. não seria o caso, não sei, de dizer aos nossos fiéis que na literatura cristã do primeiro século encontramos uma página que a Igreja não considera como divinamente inspirada, certo, onde já se fala deste fenômeno que aconteceu com Maria e que somente no ano 1950 a Igreja acabou proclamando como verdade de fé. Interessante. Inclusive, a gente está discutindo exatamente a dúvida do João Carlos Mancuso, São José do Rio Pardo, justamente sobre o que a gente está dizendo. Agora, para a gente entender, né, Padre Guido? Então a igreja vai ensinar que ao final da missão de Nossa Senhora aqui na Terra, Sim, seu corpo foi elevado aos céus, e é claro, juntamente com sua alma. Então, de corpo e alma, ela subiu aos céus, terminada a sua missão aqui na Terra. Perfeito. Essa dormição, fica claro para a gente que se trata do final da história de Nossa Senhora aqui na Terra. Mas o que vale para a gente nesse dogma de fé é que todos nós católicos devemos acreditar que Nossa Senhora subiu aos céus de corpo e de alma. Exato, e que não experimentou a morte como consequência do pecado, porque ela nunca pecou. Muito bem. Padre Guido, tem uma pergunta interessante aqui, da Liane, de Passos, Minas Gerais. O senhor já morou em Passos, Sim, né, Padre Guido? de 10 anos. Pois é. Um abraço a Passos, né? O Padre Guido é mais mineiro que italiano já, gente. Claro. Bom, Maria, Mãe de Jesus, hoje possui vários títulos. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, etc, etc. Ela lembra, se o senhor saberia dizer, qual foi o primeiro título que Nossa Senhora recebeu? Olha, com certeza, Maria recebeu inúmeros títulos ainda durante a sua vida. Era muito procurada, porque ela dava um acompanhamento, digamos assim, dia por dia, à igreja que estava nascendo. É suficiente ler o primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 14, onde está escrito, por exemplo, que os apóstolos perseveravam na oração juntamente com Maria, a mãe de Jesus. Com certeza, Maria mereceu tantos títulos. E a igreja hoje, digamos assim, continua oferecendo esses títulos para o culto e para a devoção a Nossa Senhora. O Papa Paulo VI a definiu como mãe da igreja, por exemplo, né? As ladainhas de Papa Lourenço mostram exatamente mais de 40 títulos, um mais belo do que o outro. E digamos também que em todos os lugares do mundo onde se venera a Nossa Senhora, ela sempre tem novos títulos. Tem um título interessante também, que é muito comum no início da igreja, entre os escritores eclesiásticos, que depois avançou pela patrística, né, que são os primeiros 7 séculos da igreja, basicamente do 2 ao 7, patrística, que vem dos padres da igreja, que é um título muito interessante, muito sugestivo, né, Padre Guido? E cheio de carga teológica, vamos dizer assim, que é a Nova Eva. Também isso foi muito comum no início da igreja, né, Padre Guido? Sim. Nova Eva, porque Eva foi a mãe de todos os seres humanos, mas Maria é a mamãe de Jesus. Por isso, ela colaborou ativamente no grande mistério da redenção humana e graças a Maria nós conseguimos Jesus, o nosso Salvador. Por isso é um título de Nova Eva, porque iniciou uma vida nova dentro da humanidade. Se através de uma pessoa da natureza humana o pecado entrou no mundo, também através de uma pessoa da natureza humana o Salvador chegou ao mundo. Está certo pensar assim, Padre Guido? Pode dizer, é uma frase muito bem estudada e que bate com a realidade, né? A primeira mulher no mundo, Eva, teve aquela fraqueza humana e nós todos pagamos hoje porque recebemos a mancha do pecado original
que é lavado através do santo batismo. Mas Maria, ela gerou Jesus, o nosso Salvador. Legal. Padre Guido, tem uma outra coisa que eu queria que o senhor comentasse também, relacionada então à Assunção de Nossa Senhora aos céus. Tem uma passagem de um escrito antigo também, que a piedade popular adota, apesar de não ser parte do Evangelho, Sim. da passagem de São Tomé. Sim. Comenta para a gente, por favor. Sim, é o Evangelho apócrifo. Apócrifo, gente, não é um palavrão, é uma palavra grega que significa escondido. Isto é, um evangelho que pertence à literatura cristã do primeiro século e que a Igreja respeita, mas que não considera como divinamente inspirado. Numa página deste evangelho está escrito o seguinte, que quando Nossa Senhora veio falecer, prestem bem atenção, todos os apóstolos estavam lá no quarto, rezando, até chorando. Faltava somente Tomé, estava viajando. Chegou Tomé, e Tomé era muito ligado a Maria, tiveram que dar a notícia do falecimento de Nossa Senhora. E Tomé teve uma crise de choro e insistiu porque ele queria ver, mesmo por um instantinho só, por um instante, queria ver o rosto de Maria. Acharam por bem dar satisfação. Foram lá no túmulo, abriram no caixão, e qual foi o susto, mas ao mesmo tempo a admiração, porque todo mundo notou que o caixão estava sem o corpo de Maria, estava repleto de rosas perfumadas, mas o corpo de Maria não estava mais. E todo mundo, olhando para o alto, viu os anjos que estavam levando o corpo de Maria ao encontro com Jesus, o seu filho. Esta é uma página de um evangelho, repito, apócrifo, que a Igreja não considera como divinamente inspirado, mas que já mostra claramente como na mentalidade do povo da época de Jesus já existia o pensamento que Maria, por ter dado Jesus ao mundo, não merecia morrer como nós. Muito bem, Padre Guido, muitas pessoas participando conosco, a Maria Conceição Brito, de São Gonçalo do Pará, Minas Gerais, o José Gadotti, de Rodeio Santa Catarina, Brás Miranda de Sá, de Apucarana, no Paraná, Albertina de Souza, de Criciúma, e muitas outras pessoas. Certamente não dá tempo de responder todas as perguntas, mas eu digo a vocês, principalmente por e-mail, quando chega para a gente, o Padre Guido durante a semana às vezes consegue responder, então vale a pena. Mesmo se a gente não consegue ler aqui no programa, mande por e-mail sua dúvida no eclesia@rs21.com.br, na medida do possível, ele é só um, gente, o Padre Guido tenta responder todo mundo. Agora, uma pergunta interessante aqui da Maria Terezinha Lusa, ela queria saber o seguinte, se em relação a um dogma, quando ele é proclamado, se ele sofre influência da época histórica. Não. Absolutamente, porque o dogma supera a condição histórica. O dogma é ligado estritamente à revelação divina, portanto, ao grande mistério do conhecimento divino transmitido para a pessoa humana. Portanto, pode superar todas as influências dos tempos e de verdade de fé para a vida eterna. Muito bem. Ainda a Maria Terezinha tem uma outra dúvida interessante. E, nesse sentido, em relação ao dogma da infabilidade do Papa. Primeiro, é dogma ou não a infabilidade do Papa. A gente certamente merece um programa para falar disso, a resposta é longa. Sim. Mas, nesse caso, quem confere esse privilégio a ele? Né? Ele pode ser infalível ou não? Porque se é ele que precisa proclamar um dogma de fé, e se ele está suscetível ao erro? Em poucas palavras, é isso que ela quer dizer. O Santo Padre, o Papa, exerce o seu ministério como verdadeiro pastor da humanidade inteira. Quando proclama um dogma de fé, ele proclama isso ex cathedra, se diz em língua latina. Isto é, com a autoridade máxima de representante de Jesus Cristo na terra, legítimo sucessor de São Pedro. Aí ele se torna infalível, porque ele fala em nome da Igreja com toda autoridade. Por isso, quando ele proclama um santo, uma santa, a proclamação é para toda a humanidade e para todos os tempos. A qualidade da infalibilidade do Papa é ligada exatamente ao ministério exercido ex cathedra. Isto não como um parecer pessoal, não como um escrito que ele pode divulgar e que pode refletir, aí sim,
a situação, a linguagem técnica do tempo. Já fizemos um programa quando o Papa teve que enfrentar os regimes totalitários, etc. É verdade. E nós sabemos que todos os regimes totalitários tiveram o seu momento feliz, como também as suas consequências depois, tantas vezes, infelizes, né? E o Papa teve que equilibrar estas situações. Aí, porém, não se trata de falar ex cátedra. Não foi definido nenhum dogma. A Igreja nunca proclamou nenhum regime totalitário como regime seguro. Sim. Exato. Em outras palavras, desculpa interromper, Padre Guido, que o nosso tempo já está acabando, mas o senhor quer dizer que, no que diz respeito à fé e à moral, o Papa vai proclamar um dogma de fé, porque o próprio Cristo, né, disse que o Espírito Santo conduziria a igreja até o final dos tempos, e essa função, então, do líder da igreja, certamente é privilegiada nesse sentido. Então, não se trata de proclamar uma opinião do Papa, e muito menos uma opinião da determinada época histórica. Até porque, em matéria de opinião, o Papa não é infalível. O Papa pode dar uma opinião errada sobre qualquer outro assunto, sobre futebol, sobre história, geografia, etc. Agora, diante da sua autoridade, falando em nome da igreja, em alguns aspectos ele pode, então, se usar desse benefício que o Espírito Santo lhe dá para exercer bem o seu ministério. Agora, Padre Guido, a gente está caminhando para o fim do programa, mas dá tempo para o senhor responder essa. Bom, 4 dogmas marianos e tantos outros relacionados a outras coisas da nossa fé. Sim. É possível, num dia, seja no nosso tempo ou daqui a alguns séculos, a gente ver outros dogmas sendo proclamados? Isso é possível? Sim, a revelação divina é completa. Cabe à inteligência da Igreja descobrir nesta revelação sinais de verdades de fé. E se a Igreja vai descobrindo, como aconteceu em 2000 anos de história, poderá descobrir outros. Como também a Igreja tem a máxima liberdade de proclamar novos santos e novas santas. Neste ano teremos, no dia 19 de outubro, o Papa Paulo VI será proclamado beato. Beato, será beatificado. Já, por isso, tem máximo dogma de fé. Aí também. Por isso, a Igreja continua o seu exercício deste poder, interpretando fielmente a revelação manifestada na Sagrada Escritura. Cabe, então, ao Papa, o sucessor de Pedro da época, conduzir a maneira como isso será feito. A gente não sabemos se um dia será proclamado outro dogma, mas também não dá para dizer que é impossível que isso aconteça. Não, exato. Aliás, 1000 anos atrás, quem teria imaginado que a Igreja proclamava dogmas a respeito de Nossa Senhora? O último dogma, como nós acabamos de saber, foi proclamado somente em 1950, isto é, 64 anos atrás. Muito bem, Padre Guido, então o senhor vai dar a bênção para a gente encerrar, mas rapidamente lembrando então, primeiro dogma mariano, Theotokos, Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, foi proclamado em 431 no Concílio de Éfeso. Segundo, Virgindade Perpétua de Maria, proclamado em 649 no Sínodo de Latrão. Imaculada Conceição, foi proclamada pelo Papa Pio IX em 1854, só 4 anos antes da aparição de Nossa Senhora de Lourdes. E a Assunção Gloriosa de Nossa Senhora ao céu, proclamada em 1950 pelo Papa Pio XII, tá certo? A gente volta nesses assuntos certamente em algum outro momento do programa Eclésia, porque agora esse programa de hoje está chegando ao fim. Padre Guido, sua bênção. Gente, procuremos, através desse conhecimento, amar mais a Nossa Senhora, hein? Estamos no mês de maio, a reza do terço que não falte nas nossas casas. Eu quero desejar muita paz e muita serenidade, hoje de uma maneira especial para 2 jovens de Bauru, a Juliana e Luciana Arantes de Carvalho, que estão ligados ao nosso programa, e a família do seu Sadi e Dona Sandra de Rio Claro, que também não perdem nenhum dos nossos programas. Para todos, o meu grande abraço, muita paz no coração e, como sempre, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Lembrando, então, os nossos programas você pode assistir no nosso portal www.rs21.com.br, portal aqui da Rede Século XXI. O nosso programa e todos os outros programas aqui da casa ficam disponíveis para você acompanhar também lá na internet, tá certo? Acesse lá, clica em programas, procura o programa Eclésia ou outro programa da sua preferência. O programa de hoje e outros passados, certamente você vai encontrar facilmente no nosso portal, tá certo? Boa noite, continue com a nossa programação aqui da Rede Século XXI. Você certamente não
perderá nada de bom se você continuar ligadinho aqui conosco na Rede Século XXI. O programa Eclésia volta na semana que vem. Um grande abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau.